meus queridos, tudo bem? Aqui é Solange, tá? Sou assistente social, trazendo vídeos aqui sobre o serviço social, ok? Espero que vocês gostem. Ainda estamos trabalhando o livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, de Marilda Yamamoto e Raul de Carvalho, né? Então, eu já sempre falo, mas provavelmente você não me conheça ainda e pegou este vídeo, né, e achou interessante estar ouvindo, enfim. Sempre nós iremos conversar sobre pesquisas, né? Todos os meus vídeos até então estão sendo embasados em pesquisas sobre esse livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, de Marilda Yamamoto e Raul de Carvalho, né? E esse livro é um esboço de uma interpretação histórico-metodológica, né? Histórico-metodológica. E hoje nós iremos para o quarto tema, sobre as manifestações sociais da década de 1920 e de 1930, na página 34. Então, nesse tema, você observará os seguintes conceitos discutidos pelos autores. Manifestações sociais, nós temos anarquismo, nós temos o socialismo, nós temos a República Velha, nós temos o movimentos de 1930 e o movimento católico laico, né? Então, o que os autores irão falar para nós dentro desse livro Relações Sociais, Relações Sociais e Serviço Social no Brasil? Um esboço de uma interpretação histórico-metodológica. Isso, pessoal, esse livro, nós estamos também tratando sobre os fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do serviço social. Então, o que seriam as manifestações sociais? As manifestações sociais, elas são organizadas pela sociedade civil e elas podem ter o apoio de setores da classe dominante. Já o anarquismo é um conjunto de princípios que é contra a autoridade e a dominação. O socialismo, por sua vez, ele defende a igualdade das classes. Ele defende a igualdade das classes sociais. Ambos estiveram na origem da organização do movimento operário. Ambos, porque nós falamos sobre o anarquismo, que é um conjunto de princípios que é contra a autoridade e a dominação, e estamos falando sobre o socialismo, que defende a igualdade das classes sociais. Ambos estiveram na origem da organização do movimento operário. Então, a República Velha compreende o período que se estendeu de 1889, que foi a proclamação da República, até o movimento de 1930. Então, nessa época, o café exercia a hegemonia na economia brasileira. Então, a República Velha terminou sem que o Estado e a Igreja tivessem assumido a questão social. Então, a República Velha cancela a história, termina, e a Igreja Católica não assume, né, a questão social da época. Então, o movimento de 1930 ele foi realizado pelos setores descendentes com a política agroexportadora do café, e pôs fim à República Velha. Então, o movimento de 1930 ele foi realizado pelos setores descendentes, que descendiam com a política agroexportadora do café. E aí eles, então,
puseram um fim à República Velha. Então, esse movimento acabou com o domínio dos fazendeiros do café na economia brasileira. Então, o movimento laico da Igreja Católica está ligado à ação da Igreja feita pelos leigos e não por pessoas religiosas. Ou seja, a Igreja mobilizou intelectuais e outros grupos da sociedade civil para realizarem um trabalho junto aos pobres, especialmente com as famílias operárias. Então, nesse momento, que foi o momento da década de 1930, que foi realizado pelos setores descendentes com a política agroexportadora do café. E esse evento pôs fim à República Velha. Então, esse movimento da agroexportação do café acabou com o domínio dos fazendeiros do café na economia brasileira, né? Então, o movimento laico da Igreja Católica está ligado à ação da Igreja feita pelos leigos e não por pessoas religiosas. Então, foram as pessoas leigas que fizeram esse movimento, não foi os religiosos da Igreja Católica, isso é que os autores dizem aqui. Então, a Igreja mobilizou intelectuais e outros grupos da sociedade para realizarem um trabalho junto aos pobres, especialmente com as famílias operárias. Então, principalmente as famílias operárias, elas tinham essa assistência, né? Elas tinham essa assistência desse grupo da sociedade, que era na época feito, né, pela igreja católica, né? Eu sempre gosto, e eu tomei para mim essa fala, sobre a questão da habilidade. Pessoal, mesmo que você ache que você não tenha habilidade para algo, tente, porque habilidade é algo que se conquista, é algo que se aprende, ok? Então, se você quer muito algo, não deixe a habilidade vir até você, se desbloqueie, ok? Se desbloqueie e dê a oportunidade a si mesma. Fica o convite aí para que você possa... Fica o convite, né? Para que você venha assistir aos meus vídeos, venha dar um likezinho, né, pra gente, dar um incentivo para que eu continue, porque eu tenho muita proposta bacana, muita pesquisa boa, em cima de livros e mais livros, referentes ao serviço social, pesquisas incríveis, para que a pessoa que está do outro lado ali, né, possa ter mais uma informação, mais um entendimento, um conhecimento sobre o que foi aquela questão, sobre o que foi aquilo, né? E dê sua opinião é muito bacana para que eu fique sabendo incentivos para que eu possa melhorar, né? Que a gente está começando agora nessa vibe aí de vídeos, mas eu prometo a vocês que eu vou melhorar, ok? Vou buscar em tudo as minhas habilidades para poder ficar boa. Um abraço, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu comentário para mim, ok? Assista os meus vídeos, salve, para que depois você possa ter uma melhor crítica sobre o meu trabalho, ok? Beijo, obrigada.